Muito bem, podemos começar? Vamos lá? Ok? Pode ir? Muito bem. Bom, esse é o nosso segundo vídeo e aqui a gente agora vai continuar nessa ideia de uma certa introdução ao estudo de direito, no sentido de tentarmos fazer com que vocês que estão iniciando esse estudo tenham alguma familiaridade. Muito bem, hoje vamos falar um pouquinho sobre as fontes do direito. Ok? As fontes do direito. Quais são as principais fontes do direito? O direito enquanto ordenamento jurídico. Bom, basicamente, pessoal, nós podemos dizer que as leis e as normas são as principais fontes que a gente tem no direito. Então, nós temos as leis. Essas leis, normalmente, vão ser feitas em casas legislativas, então podem ser normas em âmbito municipal, estadual e federal. Nós temos essas leis que normalmente vão ser aprovadas pelo Poder Legislativo. Existem várias espécies de lei que a gente vai falar daqui a pouco. E além disso, nós temos as normas. Norma, a palavra norma, na verdade, quando ela é utilizada no direito, ela tem às vezes alguns significados, tá? Norma, para algumas pessoas dentro do mundo do direito, a norma é a regra que está escrita, positivada, mais a interpretação que se dá a ela. Porque não basta nada ela estar escrita em algum lugar. Normalmente, quando a pessoa lê, ela dá àquela norma uma determinada interpretação. Para outros, a gente pode ver que a ideia de norma é todas as regras escritas que são colocadas. Então eu tenho leis, decretos-leis, eu tenho portarias, eu tenho circulares, eu tenho uma série de normas que são emanadas do poder público, e aí executivo, legislativo, judiciário podem criar, por exemplo, uma portaria, uma norma regulando a entrada e a saída de um prédio, mas só o legislativo pode criar leis. Então todas essas normas, decretos, leis, e assim sucessivamente, todas elas são fontes do direito. E fontes muito importantes, porque na verdade a lei é a fonte por excelência do direito. É claro que dentro do nosso direito nós temos uma certa ordem constitucional. Essa ordem constitucional é muito clara, ela diz que a Constituição está no topo da pirâmide. Ou seja, todas as normas devem se coadunar com a Constituição. Nenhuma norma pode ser contrária à Constituição. Então, a Constituição é a lei máxima do país. A partir daí, nós temos leis ordinárias e leis complementares. A diferença entre elas é o quórum de aprovação. Tá? As leis ordinárias, que são as leis que cuidam do dia a dia, essas leis elas precisam apenas de um quórum de maioria simples. Enquanto as leis ordinárias, elas dependem de um quórum um pouco melhor, que é maioria absoluta. Ou seja, é um pouco mais difícil você conseguir votar, aprovar ou alterar uma lei ordinária. As leis ordinárias servem, na verdade, para fazer com que a gente tenha a regulamentação de algumas matérias especiais elencadas na Constituição. Enquanto as leis ordinárias, que são as leis que nós vemos no dia a dia, por exemplo, o Código Penal, o Código Civil, os códigos de processo, a Lei de Propriedade Industrial, todas são leis ordinárias. Elas são muito, muito importantes e são, às vezes, a principal fonte do direito e nossa principal matéria-prima de trabalho. Mas não são só as leis, porque, veja, o Estado ele não pode se imiscuir, ele não pode se negar a julgar alguma coisa porque não tem uma lei regulando. O Estado precisa, com toda certeza, fazer com que haja o julgamento. O Estado não pode dizer, não vou julgar, não tem lei, vocês se viram aí. Naquela ideia do contrato social, né, a ideia de que o Estado retirou das pessoas a possibilidade de fazer justiça com as próprias mãos, então ele não pode se negar a julgar. Então, se não há uma lei, você vai buscar outras fontes. Uma fonte interessante é a analogia. O que é a analogia? Analogia é quando eu tenho uma situação que tem uma lei que regulamenta. Por exemplo, eu tenho a locação, contrato de locação. Eu tenho uma lei de locação no Brasil.
Mas nessa lei de locação, que já é uma lei um pouco mais antiga, eu não tenho exatamente a previsão sobre o que fazer com Airbnb, por exemplo. Para quem não sabe, é aquele site que você vai lá e faz uma alocação de alguns dias de uma casa de uma pessoa. Tudo feito e fechado pela internet. Então você não tem uma lei para regular isso. O que você faz? Uma analogia. Você pega o contrato de locação normal, que é aquele contrato de locação onde você tem o locador, o locatário, aquele que a gente está acostumado, que a pessoa aluga uma casa, um apartamento, paga todo mês. A gente pega esse contrato de locação, que tem toda uma regulamentação, e faz uma analogia para o outro. Ou seja, aplica as regras que estavam previstas para a locação urbana, residencial, para uma locação que também é urbana e residencial, mas que não está exatamente prevista na lei mais antiga. Então, isso é a ideia da analogia, ou seja, a gente vai usar uma norma que foi prevista para um determinado caso, a gente vai usar essa norma para um outro caso, que é parecido. Outra coisa importante dentro do direito é a jurisprudência. A jurisprudência é o conjunto de decisões reiteradas dos tribunais para que a gente tenha o quê? Para que a gente tenha a forma como esses tribunais estão interpretando a lei. Às vezes a lei, por mais bem escrita que seja, e nem sempre ela é tão bem escrita, a lei precisa ser interpretada. O que se estava querendo dizer exatamente com isso? E normalmente, quando tem uma quantidade gigantesca de pessoas lendo as leis, diferentes interpretações vão surgir. Essas diferentes interpretações vão acabar chegando aos tribunais e a justiça vai ter que definir qual é a interpretação que eu acredito seja mais correta. E aí o juiz decide. A partir dali você passa a ter um conjunto de decisões que norteiam a interpretação. Veja, não é obrigatório você interpretar como a jurisprudência interpreta. A interpretação é livre. A questão é que você sabe que provavelmente o tribunal vai julgar daquela forma, da forma como ele interpreta. Isso pode parecer às vezes um pouco autoritário, mas na verdade é muito bom, porque o que acontece é que você tem segurança jurídica. A gente sabe quais são as normas, porque elas estão positivadas, são as leis que estão escritas. E a gente sabe como as normas são interpretadas. É a jurisprudência efetivada pelos tribunais. Você pode não concordar com a jurisprudência, com a interpretação que foi feita, mas é sempre bom saber qual é a regra do jogo. Outra questão importante é a ideia da equidade. A equidade, ela acaba sendo colocada como algo que é muito importante. Consiste na adaptação da regra, de uma regra já existente, a uma situação concreta, observando critérios de justiça. Ou seja, a ideia é que a equidade adapta aquela norma que já existe para um caso específico, deixando-a mais justa. Ou seja, se aplica ali um critério de equidade. Veja, não é uma analogia. Você não pega e analisa. Na verdade, você faz um critério de equidade. Você vai tentar dar para aquela solução a forma mais justa possível. Outra coisa importante é a doutrina. E aí é interessante dizer o seguinte, quando nós estamos em quase todas as ciências humanas e sociais, a gente fala de teoria. Então você tem a teoria da história, a teoria da economia, a teoria da sociologia. O direito é um pouco diferente. O direito chama teoria de doutrina. Tá? É interessante notar que em outras ciências humanas e sociais, até se você falar a doutrina de um determinado autor na sociologia, é capaz das pessoas que gostarem daquele autor torcerem o nariz para você, porque a doutrina traz uma ideia um pouco dogmática, quase que religiosa, e a ciência não é isso. Mas no direito se fala em doutrina como sinônimo de teoria. Então veja, a doutrina é a interpretação que os autores, os diversos autores fazem das leis. Né? São feitos livros, são publicados textos, e aí o que vai acontecendo? Você tem uma série de interpretações de textos que podem auxiliar também na hora de você decidir, na hora de você conhecer o direito, na hora de você verificar como é que se aplica aquela norma ao caso concreto.
ok? Outra coisa importante dentro do direito é a divisão entre direito público e direito privado. Normalmente, quando se fala em direito público, você está falando de normas ligadas ao Estado ou, no máximo, normas ligadas à coletividade. Por outro lado, você tem o direito privado. O direito privado são aquelas normas que têm mais a ver com a relação entre pessoas. Então, por exemplo, quando se fala de direito administrativo, que é o campo do direito que estuda, né, os contratos que o Estado faz, a forma como o Estado contrata seus servidores públicos, a forma como o direito administrativo arrecada, a forma como ele gasta esse dinheiro. Quando a gente fala de direito administrativo, a gente está falando, na verdade, de direito público. Quando a gente fala de direito tributário, que é o direito que estuda a arrecadação de tributos, impostos, taxas, contribuições, quando a gente fala de direito tributário, na verdade, a gente está falando de um direito público. Quando a gente fala de direito financeiro, que é o direito que cuida dos orçamentos, a gente está falando de direito público. Mas, por exemplo, quando nós falamos de um contrato que você faz com alguém, por exemplo, alguém vai fazer uma venda para você, vai lhe representar numa compra e venda. Ali é o direito privado, a autonomia das vontades é maior. O direito empresarial também é um direito ligado à ideia de um direito privado, né? A forma como você organiza, a forma como você vai fazer os seus negócios, é uma ideia ligada ao direito privado. Vamos falar um pouquinho, então, desses ramos do direito público. O primeiro é o direito constitucional. Como a gente falou, a Constituição é o topo da pirâmide. Então, o direito constitucional é aquele que vai estudar a Constituição, a interpretação da Constituição, o alcance das normas constitucionais, e isso é muito importante. O direito administrativo, também falamos dele, é o ramo do direito público que regulamenta a atividade estatal, os serviços que são prestados, as contratações e assim sucessivamente. Ok? Direito financeiro, também falamos, é o direito ligado à ideia dos orçamentos. Veja, direito financeiro não é direito bancário, o direito que regulamenta os bancos. O direito financeiro é o direito que regula a atividade orçamentária do Estado. O direito tributário, também falamos dele, é o ramo do direito que compreende um conjunto de normas coercitivas, senão ninguém paga imposto, que regulamenta a arrecadação dos tributos. Como os tributos são pagos, quais são os tributos que têm que ser pagos. Além disso, a gente tem também o direito penal, que disciplina as condutas humanas que põem em risco a vida, a integridade física, os bens, a propriedade de uma outra pessoa. O direito penal também é um direito público. Importante falar também do direito processual, que é o direito que regulamenta a forma como o processo ocorre. Gente, o processo ele é uma maneira de se conquistar um direito. Você tem que ir ao Estado e você vai ao Estado, ao Poder Judiciário, e através de um processo, que é um conjunto de procedimentos, você consegue aquilo que você desejava. Caso você vença a demanda, né? Porque você pode perder também, é claro, você não vai conseguir. Mas a questão é, você tem um processo. Isso é direito público. Por quê? Porque todas as pessoas, todo mundo deve seguir os mesmos ritos para haver uma uniformização e, obviamente, uma prestação jurisdicional do melhor. Além disso, a gente tem também o direito internacional. O direito internacional regula, né, aqueles campos ligados aos tratados internacionais. Isso é algo muito importante quando a gente fala de marcas, patentes, dada hoje a transnacionalidade, né, das grandes empresas, e aí a gente acaba tendo uma situação na qual esses tratados internacionais vão ser muito importantes. Além disso, no direito privado a gente tem o direito civil, tá, que é o direito privado por excelência, que regula a relação entre os indivíduos, ou seja, é a ideia de você regular, por exemplo, se você tem uma árvore e os frutos da sua árvore caem no terreno do vizinho. De quem são os frutos? E se eles caírem na rua? E se eles caírem em cima de um carro, for, sei lá, um pé de jaca, e cair em cima de um carro? Como é que funciona essa indenização?
Como é que vai funcionar? Quem é que tem que indenizar quem? Quanto? Como é que isso se dá? Então é muito importante que a gente compreenda. Além disso, nós também falamos do direito empresarial, que vai regular essas práticas, esses atos empresariais, as partes envolvidas, e é importante essa regulação porque você precisa de segurança jurídica para que os negócios possam, obviamente, acontecer. E aí dentro do direito empresarial, isso é interessante, né? A gente vai ver surgir lá a ideia do direito da propriedade intelectual, vai falar de marcas, patentes, vai falar de todas essas questões. Mas isso a gente vai ver no vídeo um pouquinho mais à frente. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de fazer as tarefas agendadas para esse vídeo e até o próximo. Um abraço.